Vasco trabalha arduamente para fazer anúncios. A janela terminando na próxima terça-feira e o Vasco correndo contra o tempo para trazer reforços. Tem atletas desembarcando no Rio de Janeiro neste final de semana e na próxima segunda-feira, e o Vasco está muito próximo de concluir alguns negócios aí que devem ser anunciados nas próximas horas. E a gente vai falar muito da situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco enfrenta amanhã, às 20h30, o Sport Clube Recife, lá na Ilha do Retiro, e com todo respeito ao esporte, o Vasco tem a obrigação de vencer. Peço a você que ainda não faz parte da nossa família para você se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente ainda não são inscritos. Então se inscreve. Você que está chegando aqui pela primeira vez, dê o voto de confiança, se inscreva e bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, o Vasco amanhã joga contra a equipe do Sport. O Vasco está finalizando a sua preparação agora lá no CT Moacir Barbosa. As notícias que veio do CT na parte da manhã é que o Vasco da Gama verdadeiramente terá 2 desfalques. O lateral direito, PH, e também o nosso bravo Tietê estão lesionados, tá? E não terão condições de jogo. O Vasco está resguardando esses 2 atletas aí para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil. Com relação ao setor defensivo, ali na lateral direita, vai o nosso Puma Rodrigues, que é uma preocupação diante ali da defesa, né? Um jogador que defende mal. Vamos torcer para que ele vá bem. Bom, a dupla de zaga confirmadíssima ali com o Hugo Moura e também com o atleta Lucas, né? O Lucas Freitas. Aí a situação é a seguinte: como o nosso Hugo Moura vai ficar na zaga, o Barros e também o Jair vão fazer aquela dupla lá no meio-campo. O Titi está de fora. O Matheus França e também o nosso bravo jogador, o recém-contratado lá, o Carlos Andrés Gomes, ficam como opção no banco de reserva, né? O Robert também, Renan também. Então, assim, e o Vegete lá no ataque. Então, assim, sem surpresas, né? Vasco aí de sempre aí. Bom, agora a gente fala sobre a situação do Vasco contratando. E vamos lá. Bom, tem 2 jogadores para desembarcar aqui no Rio de Janeiro. O Vasco acertou a contratação do jogador Brian Grace, tá? O Vasco acertou essa contratação aí, tá? O jogador já está chegando aqui no Rio de Janeiro, como o Vasco também acertou a contratação do venezuelano, né? O Santos Torrealba do Zamora, né? Jogador também de 18 anos. 2 jovens talentos que o Vasco está contratando, e os jogadores aí, inclusive, vão desembarcar aí no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã. Bom, a situação do Carlos Cuesta também, finalizada a situação do Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta chega aqui na segunda-feira para poder fazer os exames médicos, tá? Passando nos exames médicos aí, o Carlos Cuesta, ele vai ser anunciado como atleta do Vasco.
Importante que se diga que o Vasco fez uma economia muito grande aí nessa situação, dessa contratação, porque o jogador vem por empréstimo aí, 1,5 milhão de euros, e o Vasco aí simplesmente, caso ele venha bater meta, depois vai fazer a aquisição do jogador. Bom, agora a gente fala sobre a situação aí envolvendo zagueiro, tá? Porque, como vocês sabem, a situação do Nathan Silva não foi para frente, né? E do Diego Carlos também não. Então, o seguinte, todas as forças do Vasco da Gama, nesse momento, estão voltadas para a contratação do Alan Saldívia. A informação que a gente teve hoje na parte da manhã, tá? É que o Alan Saldívia será atleta do Vasco da Gama. Quem está trazendo o Alan Saldívia para o Vasco é o mesmo empresário do Jean David, que também é o mesmo empresário dos dois meninos lá, né? Do Brian Rance e também do Santos Torrealba. Perfeito? Então, o Alan Saldívia chegando aqui no Vasco da Gama. Bom, para mim é um zagueiro normal, na minha opinião, mas o torcedor do Vasco está aí muito, muito empolgado aí com o Alan Saldívia, perfeito? E o seguinte, né, o Vasco precisava reforçar um zagueiro que vai chegar aqui para disputar a vaga com o Robert Renan, certo? E, para finalizar, o Vasco ainda está buscando um atacante, tá? E o Vasco negocia aí com o Pedro Rocha. O Vasco ainda tenta a negociação do Pedro Rocha, tá? O Vasco, até ontem, também estava tentando sacramentar a situação do Alan Minda, tá? Porque as propostas lá que vieram do Betis e do Mônaco, do Parma, não agradaram o Bruges da Bélgica. O Vasco, então, está ali no páreo, ali pelo o atleta. Então, assim, vai ser um final de semana muito agitado, não só pelo jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Sport Clube Recife, perfeito, mas vai ser um final de semana aí com muitas chegadas aí no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Lembrando que a janela na terça-feira fecha, os jogadores que estão empregados, os jogadores que estão desempregados, o Vasco pode contratar ainda. Bom, a gente agradece aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!